Gaza foi esse experimento da solução de dois estados e explodiu na nossa cara com o pior massacre de judeus desde o Holocausto. A Guarda Revolucionária Islâmica, a República Islâmica do Irã, tem uma estratégia para aplicar e impor o domínio islamista sobre o mundo. Nossa principal preocupação é a ameaça existencial, e se eles tiverem a capacidade, eles vão usá-la. Estamos de volta com outro episódio de Standpoint. Sou Gabe Groisman, falando dos estúdios da JNS em Jerusalém. Estou na cidade por alguns dias, em um momento incrível para estar em Israel. Para aqueles de nós que acompanham de perto o que está acontecendo no Oriente Médio, tanto dos Estados Unidos quanto aqui em Israel, em qualquer lugar do mundo, este é um momento de grande tensão e agitação, semelhante ao que ocorre hoje no Oriente Médio, funcionando como um reflexo. Talvez seja uma autorreflexão sobre ser otimista ou pessimista, já que ninguém sabe o que acontecerá depois. Há muitas peças em movimento, não só em Israel, Gaza e Autoridade Palestina, mas em todo o Oriente Médio, e também observamos o Irã. Estive em Tel Aviv por alguns dias e todos falam sobre o mesmo. Quando o Irã vai atacar? Quando atacaremos o Irã? O que está acontecendo? Jerusalém parece ter um clima um pouco diferente, há um pouco mais de confiança aqui, mas na verdade gostamos de trazer nuances e gostamos de trazer compreensão do que realmente está acontecendo além das manchetes. Procurei uma boa amiga, Sharon Haskell, membro do Knesset e vice-ministra das Relações Exteriores de Israel, muito eloquente e inteligente, sem pressioná-la. Eu disse a ela, antes de conversarmos com Nonitar por anos, que gosto de ver como ela atua em Israel, pois é bem diferente de outros membros do Knesset, porque ela fala o que pensa, e às vezes isso cai de um lado da forma como as pessoas veem uma ideologia política, às vezes cai do outro lado. Mas você realmente entende o ponto de vista dela e eu realmente aprecio isso, e ela fala um ótimo inglês. Então, Sharon Haskell, seja bem-vinda. Obrigada, muito obrigada. Sim. Estávamos conversando antes e, como você disse, precisamos conversar mais. 30 minutos não são suficientes. Não entendo como as pessoas escutam podcasts tão longos. Tentamos resumir. Quero falar sobre o Conselho da Paz, que se reúne esta semana. Isso deve ser publicado logo após a reunião. Também sobre o que está acontecendo com o Irã e talvez, se der tempo, um pouco sobre o que está acontecendo internamente aqui em Israel. O Conselho da Paz se reunirá amanhã em Washington. Estamos gravando na quarta-feira. O primeiro-ministro não irá, mas o ministro das Relações Exteriores estará presente. Me conte um pouco de forma geral como o Estado de Israel está vendo essa primeira reunião do Conselho da Paz. Para nós isso é muito importante. É muito importante porque eu acho que estamos em uma janela curta e estreita para tentar desarmar o Hamas por meios diplomáticos. E já estamos esperando há alguns meses para tentar alcançar essa segunda etapa, que começa com a declaração muito simples que todos concordaram unanimemente, que significa que o Hamas deve se desarmar. Agora, sempre que Israel tiver o caminho pela diplomacia e não por meios militares, nós sempre escolheremos a diplomacia. E se houver pressão internacional suficiente para que o Hamas se desarme sem meios militares, esse seria o resultado ideal e só então poderíamos focar no que vem depois. Mas nada acontece antes deles se desarmarem. E eu acho que tem que ficar muito claro durante essa sessão e durante essa reunião que esse é um momento para a comunidade internacional. Sabe, toda vez que eles estavam gritando e berrando ou fazendo discursos sobre tentar estabilizar a situação e buscar a diplomacia e o diálogo, essa é a sua oportunidade. Ok, pressione o Hamas, pressione os países que têm influência para pressionar o Hamas a se desarmar. Ok, e isso pode acontecer. Quero dizer, Trump trouxe resultados incríveis que ninguém achava possíveis e eu realmente acredito que é uma possibilidade. Mas isso só acontece se houver pressão suficiente sobre esses países que têm influência para pressionar o Hamas a se desarmar. O argumento de incluir países como Turquia e Catar, grandes financiadores do Hamas e da Irmandade Muçulmana, é justamente esse. Esse é o argumento, pelo menos é o que está sendo apresentado, que esses são os países que podem exercer influência, colocar pressão sobre o Hamas para realmente fazer alguma coisa. Nós vimos, Israel viu algum desse tipo de influência sendo aplicada, alguma pressão além de declarações públicas sendo feitas sobre o Hamas por esses países? Então, eu acho que Trump já colocou no passado e está colocando agora bastante pressão. Quero dizer, pense nisso, países como Catar, Turquia e Egito. E isso é algo que é muito importante entender. A liderança do Hamas, aqueles que estão tomando as decisões, não estão em Gaza.
Ok, esses são bilionários que estão sendo hospedados nesses países, então seus negócios, suas contas bancárias, tudo está lá. Então existe uma forma de pressionar essa liderança para desarmar o Hamas. E uma vez que você entende isso, e eu acho que mais do que tantos outros líderes atuais e do passado, Trump entende o Oriente Médio, sabe? Ele entende os desafios, entende os problemas e a dinâmica, e que às vezes a força fala mais alto do que as palavras. E nesse sentido, acho que essa é uma das razões pelas quais ele conseguiu trazer resultados que estão estabilizando mais a situação difícil que temos nesta região. Eu estava aqui quando Trump falou no Knesset, foi por acaso, eu estava em Israel e consegui um convite. Foi incrível estar lá. E a parte que estou compartilhando não é para dizer que eu estava lá, mas para destacar a empolgação que o Knesset teve. Até mesmo membros da extrema esquerda, né? Aliás, foi muito engraçado ver alguns dos membros da extrema esquerda do Knesset se levantarem e aplaudirem. Sempre que Trump falava, a não ser algo positivo, o primeiro-ministro, eles permaneciam sentados. Parecia a dança engraçada do discurso do Estado da União nos Estados Unidos. Mas apesar do grande apoio a Trump em Israel, digo, né, um apoio desproporcional em todo o espectro político, existe um medo de Israel perder o controle do que vai acontecer em Gaza devido ao envolvimento de Trump e do Conselho de Paz, talvez perder um assento lá que inicialmente nem possuía ou não foi convidado a participar. Muitos relatos circulam, mas agora Israel está presente. O primeiro-ministro esteve em Washington na semana passada, entrou para o Conselho e enviará seu ministro das Relações Exteriores para a reunião. Há um medo de perder o controle sobre como Gaza será moldada? Então, obviamente, há muitas preocupações, ok? O fato de que o CMCC, a grande base militar americana, e você sabe, eles agora estão controlando a maior parte da situação em Gaza, incluindo a ajuda humanitária. Os olhos que eles têm, tudo. Eu acho que, de certa forma, vendo pelo lado positivo disso. Eu acho que o mundo, ou vou dizer a liderança militar internacional, está entendendo melhor a situação estratégica militar em que estivemos nos últimos 2 anos. Quando passa pelas mãos dos Estados Unidos, porque você sabe, primeiro de tudo, os Estados Unidos são considerados como, você sabe, alguém neutro ou que não faz parte do conflito. Por isso são mais objetivos, e tudo que relatam também é. Eles consideram isso mais confiável. Então, quando Israel diz algo, eles duvidam, distorcem ou simplesmente não aceitam. Essas informações só são consideradas confiáveis quando apresentadas pelos americanos. Então, acho que agora eles têm uma compreensão melhor da situação militar muito difícil em que estivemos e em que estamos agora. Mas, sabe, nós temos preocupações, obviamente. O fato é que qualquer teste ou qualquer tentativa ou qualquer coisa que seja tentada em Gaza, as pessoas que vão pagar o preço, e esse é o preço de vida ou morte, são o nosso povo, são as nossas crianças, são nossos familiares e amigos. E por isso somos muito relutantes em entrar nessas grandes aventuras. Porque toda vez que tentamos fazer algo em direção aos palestinos, dar a eles uma autonomia como Gaza, Gaza foi esse experimento da solução de 2 estados. E isso explodiu na nossa cara no pior massacre de judeus desde o Holocausto, com nossas famílias, meninas pequenas sendo estupradas, famílias inteiras sendo queimadas vivas, ninguém aceitaria isso. E quando um fracasso após o outro de todos esses experimentos malucos que a comunidade internacional exigiu de nós, explodiram na nossa cara, nós ficamos muito relutantes em tentar qualquer novo experimento. E sabe, eu acho que as pessoas deveriam entender mais a nossa preocupação ao dizer isso. Eu acho que nós não tivemos um amigo melhor do que Trump na Casa Branca. E eu acho que ele entende nossos desafios e nossas necessidades de manter nossas famílias seguras e protegidas. E, portanto, as propostas que ele está trazendo são finalmente propostas fora da caixa. E não apenas o mesmo mantra ou a mesma obsessão. Você sabe, muitos países europeus tiveram isso no passado.
E eu acho que essas são coisas que podemos tentar, mas precisamos estabelecer as regras básicas, e é muito simples. Sem organizações terroristas, sabe? Sem amantes do ISIS islâmico radical, ou, sabe, amantes da jihad que estão controlando toda uma população com armas, que estão impulsionando esses movimentos. E eu acho que essa mensagem é uma das mensagens mais importantes que precisamos levar para a próxima conferência do Conselho da Paz. E eu acho que nós, israelenses, estamos pelo menos mais tranquilos, sabendo que Trump tem poder de veto nessas conferências, nas tomadas de decisão, e é uma pessoa em quem confiamos. Sim, na minha opinião, é mais que um veto, é estar sob controle dos Estados Unidos um americano. Verdade, acredito que seja algo bom, melhor que as alternativas, sem dúvida. Vou fazer só mais uma pergunta sobre o Conselho de Paz relacionada à ISF. Já tentamos algo parecido antes com a Unifil no Norte, quando forças internacionais são trazidas para lutar em conflitos de outros ou proteger fronteiras alheias? Não é o mesmo, especialmente no Norte. Vimos e veríamos a ONU nessas situações. Depois reportar para a ONU. Bem, vimos o fortalecimento do Hezbollah, mas não é nosso trabalho pará-los, né? Só relatar sobre isso, certo? Tipo, o que diabos vocês estão fazendo aí? Agora vemos a ISF, acho que a Indonésia disse que vai enviar tropas. Como isso conflita com a principal prioridade de Israel, que é desarmar o Hamas? Eles não fazem isso voluntariamente. Apesar da pressão, não vimos disposição deles para isso. Algumas pessoas, como falei, estão otimistas e acham que isso vai acontecer. Sou otimista, mas aqui estou sendo realista. Não acredito que eles farão isso por vontade própria. Ter tropas estrangeiras lá vai impedir a capacidade das FDI de ir na outra direção, de desarmar à força o Hamas. Então, a maioria das declarações desses países que estão considerando enviar uma força de estabilização dizem que não vão entrar antes de o Hamas ser desarmado, e essa tem que ser a grande regra agora. Se o Hamas estiver realmente desarmado e se pudermos saber se eles estão ou não, eu acho que tudo bem, eu acho. Além disso, sabe, se isso fosse aplicado pela Unifil, que o Hezbollah estivesse desarmado, que não houvesse forças armadas lá dentro e que eles fizessem o trabalho deles, porque o trabalho deles não era só tomar notas, certo? Ok, e eles falharam nisso. Mas eu acho que sim, uma vez que o Hamas seja desarmado, uma vez que você tire também o poder civil deles e a capacidade deles de se rearmar, porque no final das contas, Gaza tem duas fronteiras, a fronteira com o Egito e a fronteira com Israel. E quando você garante que não há mais armas sendo contrabandeadas, então eu acho que essa é uma opção mais segura, não completamente, mas mais segura. Mas eles vão se desarmar apenas por meios diplomáticos? Vamos ser realistas, provavelmente não, como a realidade mostra que não, e provavelmente serão os meios militares de Israel que vão desarmar o Hamas. Depois que esse processo for concluído, seja por meios diplomáticos ou militares, então as forças de estabilização podem entrar para manter a paz e a estabilidade para os palestinos. Essa não é uma força que precisa entrar em confronto com Israel, não há confronto. Ok. Eles não precisam proteger os palestinos dos israelenses porque nós não queremos estar lá. O quê? O trabalho deles é manter a paz e a segurança dos palestinos contra organizações terroristas que já estão lá ou que tentarão se formar ali. Então, uma pergunta processual para os nerds de ciência política que estão ouvindo como eu. Qual é o papel do Knesset? Eu sei que você é um ministro, então você tem dois papéis, certo? Só para as pessoas entenderem. Você tem um cargo ministerial, que é um cargo no gabinete, logo abaixo do Poder Executivo, mas você também é membro do Knesset. Qual é o papel do Knesset em Gaza daqui para frente? Agora que a guerra começa a desacelerar, a guerra ainda é considerada? Ainda estamos em tempo de guerra? Você ainda considera que estamos em tempo de guerra? Então é o gabinete de guerra que está tomando essas decisões quando o Knesset entra em ação? O Knesset tem alguma influência no que está acontecendo em Gaza? Então, duas coisas. A primeira é que, por mais que pareça que, sabe, talvez a guerra tenha acabado, e é muito fácil simplesmente voltar para a sua rotina, sabe? E tudo parece voltar ao normal, quando na verdade nada está normal. O fato é que ainda estamos em guerra. Ok, a guerra não acabou. Há grandes acontecimentos quase todos os dias. O Hamas está tentando matar nossos soldados.
Eles têm centenas de violações do cessar-fogo. Tentando, você sabe, passar, se infiltrar na área amarela, eles estão atacando nossos soldados lá. Então ainda existe, sabe, uma situação de combate em Gaza, quase todos os dias. Ao tentar impor o cessar-fogo e empurrar o Hamas de volta para a linha vermelha ou dentro da linha vermelha, a segunda coisa é, sabe, a fronteira com o Líbano, onde o Hezbollah está reconstruindo seu poder. Às vezes, uma vez por semana, 2 vezes por semana, há uma frente ativa na nossa fronteira com o Líbano que pode explodir quase todos os dias. Estamos esperando que o governo libanês faça cumprir o cessar-fogo e desarme o Hezbollah, enquanto eles estão reconstruindo seu poder mais rápido do que o governo libanês consegue desarmá-los. Nossa fronteira com a Síria está absolutamente insana com o que está acontecendo lá agora. Isso está literalmente se transformando aos poucos em um estado do ISIS. Ok, Al-Shara, sabe, as forças dele estão massacrando os curdos, atacando cristãos, alauítas e drusos. Daqui a 8 anos, isso vai literalmente se tornar um país do ISIS. Ok, então há atividade lá quase todos os dias com forças que também estão tentando cometer genocídio contra o povo druso em El Sueda, então isso está acontecendo ativamente também. Eu nem estou falando sobre o que está acontecendo com o Irã, onde a gente fica praticamente sentada, esperando todos os dias por diferentes relatórios e notícias sobre o que está acontecendo. Porque sabemos que a linha de frente é Israel, seja tentando desviar a atenção e destruir a atenção do mundo, eles se voltam para Israel, eles culpam Israel, eles atacam Israel. E então, você me conhece, uma mãe com 3 filhos, sabe, pensando quase todos os dias, vai ter alarme hoje, minhas meninas vão estar seguras, preciso preparar os abrigos, o que vai acontecer? Não está calmo, o que acontece com os Houthis? Ok, eles estão literalmente fazendo um cerco marítimo, sabe, contra Israel, atacando navios. Ainda assim, ainda há grandes problemas lá, então ainda estamos em guerra. E por mais que pareça que está mais calmo a cada dia, as coisas podem mudar completamente de uma hora para outra. E então entramos no papel do parlamento no que está acontecendo, e o papel do parlamento durante esses tempos. Então ele tem 2 papéis principais. Um é a legislação, o outro é a fiscalização, e a fiscalização é extremamente importante, mais do que a legislação, especialmente nesses dias. Embora alguns sejam importantes, a fiscalização é muito importante porque existem. Não posso compartilhar tudo, mas vou dizer que há grandes eventos, operações e informações de inteligência que estão chegando. E você sabe, por exemplo, que o Comitê de Segurança e Relações Exteriores tem um papel importante em confrontar o poder executivo. Então, nosso exército, com inteligência, com as coisas que estão acontecendo, garantindo que eles estejam preparados, garantindo que o equilíbrio de poder entre os exércitos esteja sempre a nosso favor, porque temos um exército pequeno, nossa única vantagem é a tecnologia, a inteligência e a especialização. Então, sempre precisamos estar um passo à frente. Não é a quantidade, já que somos um país muito pequeno, então eles têm um papel fundamental em garantir que estejamos preparados e que mantenhamos essa vantagem. Interessante para quem está de fora. Para muitos, parece que apenas uma pessoa toma todas as decisões. Sabemos que não é assim, embora o primeiro-ministro opere melhor que qualquer um. Talvez, ou com certeza, na política israelense, mas há diferentes ramos e grupos nessas decisões. Quero respeitar o tempo porque eu queria. Quero mergulhar nisso porque acho muito interessante e quero falar sobre. Precisamos de outro episódio só para as investigações e a disputa sobre o 7 de outubro, mas isso não cabe em 5 minutos. Vamos deixar para outro dia, mas não estou ignorando o tema. Acho que esse é um tema fundamental que precisamos abordar. 1 hora inteira só sobre isso. Mas eu quero falar sobre o Irã, porque acho que todo mundo com quem você conversa em Israel, como você mencionou, diz que esse é o principal assunto. As pessoas têm mochilas de emergência, vão para casas de amigos com melhores abrigos antiaéreos e aprendem com a última experiência com o Irã. O que acontecerá agora nos Estados Unidos? É interessante porque está no jornal diariamente.
Provavelmente leio todos os artigos da imprensa americana sobre o Irã. Mas isso não está na cabeça das pessoas, certo? Não é a primeira notícia do noticiário em nenhuma noite nos Estados Unidos. Bem, aqui é, então vamos abordar isso. Qual o objetivo de Israel ao retomar o confronto com o Irã? Uau! Então veja, nossa principal preocupação é a ameaça existencial. Agora existe o plano estratégico mais amplo e duradouro da Guarda Revolucionária Islâmica, o objetivo da República Islâmica, que é a dominação islâmica mundial, e eles estão trabalhando para isso. Mas nossos interesses são garantir que não exista uma ameaça existencial atual ao Estado de Israel. E isso se concentra em dois tópicos principais. Um é o poder nuclear, porque nós vimos quais são as intenções deles e a capacidade deles, e se eles tiverem a capacidade, eles vão usá-la. Então, esse é um dos principais pontos, e o outro é o programa de mísseis balísticos, certo? E nós vimos seu poder de destruição durante a Operação Leão Ascendente. O que eles fizeram aqui em Israel e o quanto foi destrutivo. Então, tente imaginar dezenas de milhares, 10 mil mísseis como esses sendo lançados contra Israel. Mas não é só uma ameaça para Israel, a Europa já está ao alcance deles. Ok, e a Europa deveria considerar isso com muito, muito cuidado. Então, por mais que seja do interesse de Israel, isso é um interesse mundial. Então, nosso objetivo, e você sabe, nossa meta, é garantir que não haja nenhuma ameaça existencial ao Estado de Israel. E faremos de tudo para garantir que nossos inimigos não possam nos destruir. E então, existem as questões de longo prazo que não estão sendo discutidas agora, não estão, em alguns casos sim, e é sobre isso que estamos tentando falar. Os proxies do Irã, então vamos aprofundar um pouco mais nisso. A Guarda Revolucionária Islâmica da República Islâmica do Irã tem uma estratégia para aplicar e impor o domínio islâmico sobre o mundo em alguns campos diferentes. Então, eles utilizam meios militares, meios econômicos e meios culturais. Seus rivais, a Irmandade Muçulmana, estão em uma corrida com eles para ver quem vai liderar a nova ordem mundial islâmica. Ok, mas a Guarda Revolucionária Iraniana está mais avançada do que a Irmandade Muçulmana, mas os objetivos, as intenções, as ferramentas, tudo é igual. Ok, então o Irã espalhou exércitos pelo mundo todo. Ok, na África eles têm grandes operações, na Europa eles têm sedes e operações no Canadá, na América Latina. Quero dizer, o que acontece na Venezuela não é só uma coisa fraca ou tipo, sabe, algo que surgiu do nada. A Guarda Revolucionária Iraniana, por meio de seus representantes, um dos seus maiores braços militares é o Hezbollah. Localizados principalmente no Líbano, atuam mundialmente. Mas esse é o exército da Guarda Revolucionária do Irã. Eles estabeleceram operações por toda a América Latina. Agora você precisa entender. Eles estão controlando a maioria das rotas de tráfico ilegal de drogas e armas. Agora, se eu quiser traduzir isso só para, sabe, o americano comum, eles têm operações militares acontecendo todos os dias na América Latina quando eles gritam Morte América. É uma das metas deles, é um dos objetivos deles, certo? E eles já têm exércitos na América Latina durante a Operação Leão Ascendente. Sabe, algumas das lideranças, a liderança política tentou fugir e tirar suas famílias do Irã. Pelo menos 700 deles fugiram para o Canadá. Ok, pergunte a si mesma, eles não foram para o Catar, não foram, sei lá, para o Azerbaijão, ou Tajiquistão, ou Paquistão, ou qualquer lugar assim. Eles fugiram para o Canadá. Então, a verdadeira ameaça militar do Irã é uma ameaça para a América. Quando você vê essas gangues, os cartéis, que alguns deles são controlados pela Guarda Revolucionária Islâmica, porque eles controlam as armas e as drogas, as raízes, ok, a maioria delas. Então, quando você ouvir sobre essas gangues invadindo a América, tomando conta dos bairros, matando americanos, ok, não pense que são apenas cartéis. Essas são operações militares da Guarda Revolucionária tentando ultrapassar os limites nos Estados Unidos. O interessante é que, logo após a deposição de Maduro, sua prisão e trazê-lo,
Tivemos Carlos Giménez, que era congressista, Carlos Giménez, que é de Miami, cubano-americano que está muito envolvido na Venezuela. E ele explicou como a base do Hezbollah na América Latina é a Venezuela, ou era agora. A Venezuela não era apenas a base para operações militares, mas também para a sobrevivência financeira, certo? Eles negociavam nos mercados de petróleo da Venezuela para financiar o petróleo. As drogas, as armas. Claro, eles são os que estavam impulsionando ou que têm impulsionado grande parte do tráfico de drogas ou a maior parte do tráfico de drogas para os Estados Unidos. O interessante é que, enquanto muitos associam os anos 90 aos cartéis da Colômbia, hoje o comando vem principalmente do Irã, passando pela América Latina até os Estados Unidos. Sim, isso é apenas uma operação militar. Eu nem comecei a entrar na parte econômica. Eles estão operando em todo o mundo, a parte cultural, você sabe, os centros culturais que eles estão construindo, esses são centros de conversão. Eles os enviam para estágio na Universidade de Teherã e os trazem de volta como imãs xiitas da Guarda Revolucionária Islâmica na América Latina. Em alguns países onde, se você voltar 20 anos no tempo, não havia nem sequer um único cidadão muçulmano lá. Então, há toda uma operação estratégica que eles estão realizando bem na sua própria porta. Isso nem é o Oriente Médio, nem a África, nem a Europa. Certo, então o objetivo deles é o mesmo, isso não vai mudar. A Guarda Revolucionária Iraniana é maligna, viu o que fizeram com o próprio povo, massacrando, segundo relatos. A oposição está dizendo que 40 mil pessoas foram massacradas nas ruas do Irã, manifestantes pacíficos que foram simplesmente massacrados lá. Crianças, adolescentes. Se eles podem fazer isso com o próprio povo, sabe? E ainda gritam morte à América, pense no que eles, no objetivo deles, no que podem fazer nos Estados Unidos. A melhor notícia para o povo do Oriente Médio, para o povo de Israel, olhando para os Estados Unidos. E o que você está falando agora é que temos Marco Rubio como secretário de Estado pela primeira vez. Na história dos Estados Unidos, temos um secretário de Estado que realmente entende e se importa com a América Latina, compreendendo a conexão econômica e de política externa. Com certeza. Recebo várias mensagens nos monitores da sua equipe. Sei que você está ocupado, então farei uma última pergunta. Quando nós, judeus da diáspora, que somos muito, para quem não sabe o que isso significa, judeus fora de Israel, que somos muito engajados com Israel, uma crítica que recebo de amigos em Israel é que só foco em política externa e na segurança de Israel. Existem muitas outras questões internas em Israel às quais você não está prestando atenção e eu presto atenção a elas. Eles só não sabem que eu presto. Mas há muitas questões internas, seja em relação aos ultra-ortodoxos e sua participação ou não no exército, aos sistemas de bem-estar social. Existem outras questões internas ligadas à agricultura, cultivo e reformas judiciais, além de vários temas que surgem e desaparecem. Você está bem informado. Sinto isso tanto como vice-ministro das Relações Exteriores em temas externos quanto em questões internas, o que é interessante. No próximo ano, provavelmente haverá eleição em Israel. Ninguém comenta ainda, mas é assim que acontece. Quanto você acha que o público israelense vai se concentrar ou quanta importância você acha que eles vão dar para questões de segurança nacional e política externa em comparação com questões internas? O que vai impulsionar o próximo ciclo político? Eu acho que o principal componente nas campanhas vai ser a segurança. Especialmente depois do que passamos nos últimos 2 anos e antes disso, esse vai ser o principal tema e a principal questão. Mas é importante entender que a política em Israel difere dos Estados Unidos e Europa. E mesmo que os Estados Unidos, nós israelenses queremos nos ver um pouco mais como os europeus, mas isso é um grande erro político. Nós não somos, sabe? O que motiva os eleitores em Israel não é uma ideologia ou filosofia de esquerda e direita, como na Inglaterra, nos Estados Unidos ou na Austrália. Entre os conservadores e o Partido Trabalhista é algo muito do Oriente Médio, é muito tribal, sabe? E é muito pessoal. Então você tem o Partido Ultra-Ortodoxo Ashkenazi, o Partido Ultra-Ortodoxo Sefardita, os mais religiosos, os mais seculares, o Partido Religioso Árabe e o Partido Comunista Árabe. E é mais parecido com o Iraque e mais parecido com o Líbano, onde eles têm o Partido Xiita, o Partido Druso e o Partido Sunita. E isso é algo que não queremos admitir sobre nós mesmos, mas é muito parecido e é algo muito pessoal. E a maioria dos israelenses vota na pessoa para representá-los naquela que lidera o partido, e não nas propostas. Mesmo que todos digam, estamos votando na política, não, eles estão votando na personalidade e estão votando por tribos. Infelizmente,
Para quem reclama do sistema aqui ou nos Estados Unidos, eu me lembro da famosa frase de Winston Churchill que é: democracia é o pior sistema de governo, exceto por todos os outros. Sharon Haskell, vice-ministra das Relações Exteriores de Israel, obrigado pelo seu tempo. Muito obrigada, Dave. Eu adoro isso. Estamos de olho no relógio e ambos gostaríamos de continuar conversando. Há muito mais para explorar. Obrigado por ouvirem. Estive ausente nas últimas semanas porque fiquei doente, peguei uma gripe. Pior do que a Covid, aliás, essa gripe deste ano foi pior do que a Covid. Depois tivemos alguns cancelamentos de convidados. Isso acontece, mas queremos garantir que vamos trazer para vocês os melhores convidados. Então não se esqueça de seguir, se inscrever, curtir, compartilhar, fazer tudo o que vocês fazem para apoiar os podcasts e a gente se vê na próxima.